Você acha que está garantindo a sua aposentadoria com a previdência privada? Eu vou te mostrar, porque ela pode ser uma das piores decisões financeiras que você já tomou. E não é exagero. Eu não coloco um centavo meu lá e hoje você vai entender exatamente o motivo. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo, como você viu no início, você vai entender por que a previdência privada não é um bom investimento para você. A previdência privada foi criada justamente como sendo uma alternativa para você não precisar depender do INSS para sua aposentadoria no longo prazo. E se você está vendo esse vídeo é porque você também já sabe que o INSS não é uma boa alternativa para você se aposentar. Mas a previdência privada também não é uma boa alternativa. Tanto a previdência privada no modelo VGBL quanto a no modelo PGBL. Você pode estar vendo agora na sua tela um resumo das simples diferenças entre cada uma dessas aplicações. Então a previdência privada PGBL ela é muito recomendada para você que faz a declaração completa do seu imposto de renda, porque você consegue deduzir do imposto de renda que você tem a pagar com base na contribuição que você fez mês a mês justamente nesse tipo de previdência. Já a previdência VGBL, ela não oferece para você essa dedução de imposto de renda, só que lá na frente, quando você for resgatar suas aplicações para justamente viver de renda, você só vai pagar imposto sobre os rendimentos naquele resgate. Mas independente do modelo de previdência privada que você escolher, PGBL ou VGBL, nenhuma das duas vai ser muito boa para você, porque existem outras opções de investimento que são muito melhores. E o primeiro motivo pelo qual esse tipo de investimento não faz sentido para você é pelo alto custo atrelados às taxas, tanto a taxa de administração quanto a taxa de performance. E qual é a diferença? A taxa de administração é cobrada anualmente, independente do resultado que você tiver dentro daquele fundo. Então vamos supor que a taxa de administração seja de 1% e ela é cobrada anualmente com base no seu patrimônio do mês de dezembro. Então sempre em dezembro, um determinado percentual do seu patrimônio, 1% nesse caso, ou pode ser uma taxa até maior, de 1,5%, 2%, vai ser descontado anualmente sempre nesse mês, sempre nessa data, com base no patrimônio que você tem investido dentro daquele fundo. Já a taxa de performance é cobrada de acordo com o resultado que aquele fundo consegue gerar acima de um determinado índice de referência. Para cada fundo de previdência, ele vai ter uma determinada taxa de performance atrelada a um diferente indexador. Então tem aqueles que cobram de acordo com uma rentabilidade que eles conseguem acima do 100% do CDI, geralmente 20% do que eles conseguirem ganhar acima desse índice, e outros acabam cobrando de acordo com o que eles conseguem ter de rentabilidade acima do Ibovespa. Só que ao longo prazo, tanto a taxa de administração quanto a taxa de performance vão ser extremamente prejudiciais para o crescimento do seu patrimônio. E isso foi observado na prática dentro do livro O Investidor de Bom Senso, onde ele apresenta alternativas para você investir o seu dinheiro em outros tipos de aplicação que tenham um custo muito menor. E de acordo com um gráfico presente naquele livro, o que a gente consegue observar? Se você investir, por exemplo, $10 mil em um fundo que cobra de você 2% ao ano e consegue ter uma rentabilidade de 7% ao ano, ou seja, de forma líquida, ele só vai ganhar 5% para você, esses $10 mil em 30 anos vão se transformar em 43.200. Agora, se você investiu em um outro tipo de fundo que tem um rendimento de 7% ao ano, só que sem nenhum tipo de custo, ao invés de você acumular $43 mil, você vai acumular $76 mil. E se você permanecer investindo o seu dinheiro por um prazo maior nesse tipo de fundo sem nenhum tipo de custo, o seu patrimônio vai crescer a uma taxa cada vez maior em comparação a alguém que investiu, por exemplo, num fundo de previdência que cobra uma taxa de 2% ao ano. E esse é justamente o primeiro motivo pelo qual você não deve investir o seu dinheiro num fundo de previdência. O segundo problema é a baixa flexibilidade. Você não consegue investir o seu dinheiro num fundo de previdência e depois de uma semana resgatar sua aplicação para cair na sua conta logo no dia seguinte. Existem prazos para você fazer esse resgate e, além disso, leva muito tempo para o dinheiro efetivamente cair na sua conta. Então existem alguns fundos que exigem que você deixe o seu dinheiro lá preso pelos primeiros 6 meses, pelos primeiros 12 meses. E quando você decidir resgatar, você só vai receber na sua conta depois de 10 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, em alguns casos em específico. Você pode estar vendo agora na sua tela um exemplo claro disso, onde o crédito do resgate é feito em D+20, ou seja, só 20 dias depois da data ao qual você fez o seu resgate. E existem muitas outras aplicações que conseguem oferecer para você uma liquidez muito maior,
oferecendo, por exemplo, liquidez diária para você resgatar a sua aplicação e o dinheiro cair na sua conta no mesmo dia, e que oferecem também para você uma rentabilidade muito maior. E esse é justamente o terceiro ponto: a rentabilidade dos fundos de previdência, na maioria dos casos, acaba sendo muito ruim, fazendo com que você não consiga de fato atingir a liberdade financeira investindo através desse produto. E de acordo com um estudo feito pela Speech, nós temos que 96% dos fundos de previdência em renda fixa rendem menos do que o CDI há mais de 10 anos. E uma alternativa simples dentro da renda fixa, um investimento totalmente seguro que você pode fazer para superar esses fundos de previdência com total facilidade, é o Tesouro IPCA+, que garante para você uma rentabilidade acima da inflação. Hoje, no próprio site do Tesouro Direto, você consegue encontrar esse título, Tesouro IPCA+ 2040, com investimento mínimo de R$16, um vencimento em 2040, então é um investimento de longo prazo, com rendimento de IPCA mais 7% ao ano. E para você entender o poder dessa rentabilidade, vamos fazer uma comparação do IPCA mais 7 com o 100% do CDI entre dezembro de 2009 e dezembro de 2024. Nesse período, o CDI rendeu 284% e o IPCA mais 7 ao ano rendeu 546%. Sendo assim, o IPCA mais 7, caso ele fosse um fundo de investimentos, ele teria uma rentabilidade na prática de 192% do CDI, e é muito difícil você conseguir encontrar um fundo de previdência que consiga superar os 100% do CDI, então veja que na prática não faz sentido nenhum você colocar o seu dinheiro num fundo de previdência, sendo que você tem a possibilidade de investir diretamente o seu dinheiro em uma aplicação mais segura, com mais liquidez, com uma rentabilidade muito maior. Agora vamos para uma simulação. Vamos supor que você investiu o seu dinheiro no IPCA mais 7 e teve essa rentabilidade de 13,25% ao ano em média, que foi justamente o retorno entre dezembro de 2009 a dezembro de 2024. Você começou com R$10.000, investiu 500 todos os meses com essa mesma taxa ao longo de um período de 30 anos. Você vai conseguir se aposentar com um patrimônio de R$2,3 milhões, muito mais do que se você tivesse investido num fundo de previdência. Além disso, existem outras alternativas que oferecem para você um maior potencial de retorno ainda, como por exemplo o mercado de ações, investindo em empresas sólidas, empresas boas pagadoras de dividendos. E pegando novamente um histórico nesse mesmo período, dezembro de 2009 a dezembro de 2024, você consegue ver isso na prática. Por exemplo, as ações da Sabesp, uma empresa de saneamento do estado de São Paulo. Ela teve uma rentabilidade média anual de 17,7% ao ano. Equatorial, que é uma empresa de energia, teve uma rentabilidade de 22,1%. E a Taesa, que é uma empresa muito conhecida por ser uma excelente pagadora de dividendos, teve um retorno de 19,37% ao ano. Então existem muitas outras possibilidades para você investir o seu dinheiro pensando na aposentadoria lá na frente, ao invés de querer colocar numa previdência privada. O quarto problema é que você vai estar colocando o seu dinheiro na mão de uma outra pessoa. E não faz o menor sentido você terceirizar um dos fatos mais importantes da sua vida, que é justamente a sua aposentadoria. Não dá para você depender de outra pessoa para você ver se vai conseguir pagar suas contas daqui a 20, 30 anos. É muito melhor você mesmo tomar suas próprias decisões para que você mesmo consiga ter um bom resultado. E muitos dos fundos, principalmente os de previdência, acabam sendo geridos de uma forma não muito profissional. Vamos pegar o exemplo que aconteceu nesse ano do fundo do Banco do Brasil, que acabou tendo um déficit de 14 bilhões de reais, fazendo com que muitas pessoas que colocaram todo o seu patrimônio lá para se aposentar não conseguissem ter o resultado esperado. Além do fato de que mesmo que um fundo de previdência consiga ter um bom resultado por um período de 5, 10 anos, nada garante que ele vai perpetuar esse resultado para o longo prazo. Porque na prática você está colocando o seu dinheiro na mão de uma outra pessoa, que pode tomar boas decisões, essa pessoa pode acertar sim no curto prazo, 5, 10 anos, só que dali para frente, dali em diante, ela pode começar a ter péssimos resultados ano após ano, tomando decisões ruins, o que vai acabar afetando muito o seu bolso. Por isso que você não pode depender de uma outra pessoa para efetivamente se aposentar. Outro fator que acaba sendo um tanto quanto ilusório é você achar que um fundo de previdência é bom só porque você vai conseguir economizar um pouco de imposto de renda hoje. Só que na prática isso vai custar para você um patrimônio muito maior que você poderia ter se você tivesse investido através de outras alternativas. E vamos pegar como exemplo aqui um investimento totalmente simples que você mesmo pode fazer de uma forma muito prática, que é através de um ETF norte-americano que pega as 100 maiores empresas de tecnologia da Bolsa dos Estados Unidos. E esse é um ETF de código QQQ e que entre dezembro de 2009 a dezembro de 2024 apresentou um retorno em dólar de 1.180%. Transformando o dado de rentabilidade em dólar para a rentabilidade em real,
nós temos uma alta de 4.456%, o equivalente a 29% ao ano. Então, como eu falei, mesmo que você economize um pouco de imposto ao investir num fundo de previdência, você não vai chegar nem perto de ter uma rentabilidade de 29% ao ano. Então, faz muito mais sentido você investir o seu dinheiro numa aplicação que oferece para você um maior retorno a longo prazo, mesmo que você não consiga ter no curto prazo essa economia de imposto de renda, porque vai ser muito mais vantajoso, justamente, a longo prazo. E agora você pode estar se perguntando, se o fundo PGBL, o fundo VGBL não fazem sentido e você não deve investir, o que na prática você deve fazer? Montar sua própria carteira de investimentos, investindo um pouco em renda fixa e um pouco em renda variável, investindo o seu dinheiro através de uma boa diversidade de prazos e de liquidez dentro da renda fixa, buscando ativos mais e menos arriscados, simplesmente diversificando a sua carteira de acordo com os seus objetivos e de acordo com o seu perfil de risco, para que assim você tenha controle de fato das suas aplicações, para que assim você fique sob controle do seu dinheiro e, consequentemente, consiga acumular o patrimônio necessário para se aposentar lá na frente. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber o próximo vídeo a ser assistido. Um abraço e até a próxima.